Uma boa noite a todos, meus amigos. Um prazer muito grande, mais uma vez, estar tendo a oportunidade de vir nessa noite tão importante, que é a noite de Natal, para poder trazer uma mensagem aqui do nosso querido Centro Espírita Deolindo Alves, na pessoa do nosso presidente, o seu Eufrásio, que nos convidou aí para que nós pudéssemos nessa noite trazer uma mensagem de Natal. E mensagem de Natal é mensagem que nós nos remetemos a quem? Nós nos remetemos ao aniversariante da noite, que é o nosso Mestre Jesus. É um tema muito gostoso, porque o Natal, hão de convir, é uma das festas mais gostosas que tem. É uma das festas onde nós buscamos confraternizar, por conta dos nossos costumes, buscamos confraternizar, buscamos cumprimentar as pessoas. É um período de muita, interessantíssimo isso, mas de muita reconciliação, é um período realmente de aproximação das pessoas, e isso é muito importante. Por que é isso tudo? Porque é um período que nós comemoramos o nascimento do nosso Mestre Jesus. Importante a gente lembrar também, veja só, já nós vamos falar inclusive do nascimento dele, mas é importante nós nos lembrarmos de um aspecto muito interessante, muito curioso na trajetória de Jesus. Jesus, a história de Jesus, ela não se circunscreve tão somente a partir do nascimento de Jesus. Jesus vem desde muito, mas muito antes do que talvez nós imaginemos. O Espiritismo nos mostra muito claramente que desde a elaboração da formação desse nosso plano é que Jesus o dirige em todos os aspectos. Olha só que coisa, um projeto de tal magnitude, claro, não poderia vir por outras mãos, senão as mãos de um arquiteto tão extraordinário como ele, que desde os primeiros movimentos até o plano que nós temos hoje, tudo, absolutamente tudo, fora coordenado por ele e pela espiritualidade maior naturalmente. Nesse sentido, nós vamos nos remeter, às vezes a gente falando assim parece uma coisa talvez até um tanto quanto recente, não é? Nós sabemos que através dos estudos que o plano em que nós vivemos hoje, esse plano de provas, esse plano de expiações, é um plano que já data de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então nós estamos falando de Jesus, 4,5 bilhões de anos, coordenando, dirigindo um projeto dessa grandeza. Olha só que coisa. Então, nós temos muitas vezes a imagem, e vamos falar dele já, é claro, o aniversário é dele, nós vamos falar dele já, mas é importante nós observarmos, olha que espírito ao qual nós nos referimos, Jesus, a grandeza de Jesus, desde a elaboração. Eu tomei a liberdade de pegar um pequeno texto do Emmanuel, que ele descreve algumas questões que são muito interessantes do ponto de vista justamente de mostrar para nós a participação de Jesus nesse projeto de tal magnitude. Esse texto é do livro A Caminho da Luz. O Caminho da Luz é um livro da lavra do Chico Xavier. E é um caminho que conta toda a trajetória de progresso, de desenvolvimento desse nosso plano, e é muito interessante. Então eu anotei aqui um pequeno trecho, eu vou lê-lo e depois nós vamos comentar a respeito. Diz o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida e de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre, ou seja, o nosso planeta, se despreendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no espaço e no tempo as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, olha que interessante,
E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Vemos dessa forma a excelsitude de Jesus, o construtor da nossa moradia, planeta destinado à nossa melhora espiritual. Esse é o texto do livro A Caminho da Luz, então, que nós lemos agora, e ele traz para a gente uma observância de natureza muito interessante, do ponto de vista que, veja só, esse planeta, esse plano no qual nele nós estamos inseridos, e que Jesus é o dirigente dele desde sempre, desde a formação do nosso plano, é importante nós lembrarmos qual a característica dele. A característica dele é fazer com que, em ele estando pronto, como está, já desde muito sabemos disso, ele pudesse vir a ser um plano de aperfeiçoamento de espíritos, de seres, a exemplo de cada um de nós, que tem tantas necessidades de naturezas evolutivas. Nós sabemos que no transcorrer dos milênios, esse nosso plano já teve características muito diferentes de hoje. Foi um plano, na verdade, primitivo, onde a gente vê nos estudos aí aqueles animais primitivos, os dinossauros e tudo mais, até com relação aos próprios seres que ali vivenciavam as suas experiências muito diferentes daqueles que estão aqui juntos de nós nos dias de hoje. Tudo sob a tutela de Jesus, tudo sendo desenvolvido paulatinamente. Então olha que projeto de Jesus de natureza ampla. Não é simplesmente um estalar os dedos, nós criamos um planeta e trazemos um bando de necessitados, que somos nós, um bando de necessitados para evoluir aqui, ali, lá. Não é bem assim que funciona, na verdade. Então, o que acontece nesse sentido? O planeta veio evoluindo, saiu de um projeto primitivo, transformou-se num projeto de plano de provas, num plano de expiações, onde também Jesus foi o encarregado de povoar esse plano com seres, muitos deles já com desenvolvimento intelectual de maneira mais ampla, mas desenvolvimento moral ainda com grandes necessidades. Nós vamos observar esse estudo, quem tiver a oportunidade de ler Os Exilados de Capela, vai observar, na verdade, o quantum de irmãos nossos que para cá foram trazidos justamente para fazerem com que esse planeta, com que esse plano se desenvolvesse, com que esse plano evoluísse efetivamente. Era esse o objetivo, é esse o objetivo. E assim se deu. Assim, através de milênios, nós vamos ver, na verdade, o homem se desenvolvendo, o homem crescendo, o homem evoluindo, e nós vamos percebendo, na verdade, que tudo dentro de um projeto muito escalonado, de um projeto que fazia com que, a cada tempo, fosse possível um estágio evolutivo diferenciado. E a gente observa isso com uma tranquilidade muito grande no momento em que a gente percebe, chegado um tempo em que houve a necessidade de se fazer valer os valores divinos de amor. Aqueles seres ali, vivendo as suas existências, ainda muito dotados de sentimentos de naturezas menores, de sentimentos de orgulho, de ódio, de raiva, de rancores, de mágoa, de tudo que a gente pode considerar, na verdade, como sendo sentimentos miúdos, sentimentos menores, precisaria ser aperfeiçoado. É nesse sentido que a gente observa que em determinado momento, na espiritualidade maior, como foi dito aqui no texto do Emmanuel, a espiritualidade maior se reúne e fala, agora chegou a hora de nós levarmos o amor a esses corações. Nós levarmos esse código de conduta ética tão extraordinário que são os ensinamentos do Evangelho, que são os ensinamentos que só um espírito da magnitude, da grandeza, da superioridade moral de Jesus poderia vir, trazer, de forma que viesse, como de fato veio, a calar nas almas de cada um de nós. E é por isso que, olha que interessante, eles falam que por 2 vezes a espiritualidade maior se reúne no entorno desse nosso planeta para tomar decisões importantíssimas. Uma na sua confecção e outra na vinda do grande mestre para esse plano. Que ele viria realmente, imagina só, um espírito da grandeza, da magnitude de Jesus vindo até nós. Vamos imaginar isso
nós nos deparando com Jesus. Muitos se depararam há 2000 anos atrás. E é nesse sentido que então Jesus vem para esse nosso plano, vem para o cumprimento, digamos assim, desse projeto tão incrível, desse projeto tão extraordinário que era trazer ao povo que aqui vivenciava seu estágio de evolução, trazer aquilo que viria a ser a fonte de crescimento, a fonte de progresso moral e espiritual de cada um deles, de cada um de nós. Ele traria a essência divina, que é o amor, não só através da palavra, mas através dos exemplos. Então vamos aí fazer uma reflexão simples, básica, para a gente compreender, na verdade, a grandeza desse projeto. Olha que interessante. Jesus não veio por si só, chegou aqui do nada. Jesus veio pelas mãos de nada mais, nada menos do que pelas mãos, pelo amor de Maria. Nossa Senhora, eu gosto de chamá-la de Nossa Senhora. Maria, o exemplo máximo de amor, de devoção ao bem, a escolhida por Deus para receber esse espírito de tão grande evolução. Maria viria a ser, como de fato ainda é, historicamente, é claro, Maria ainda é uma das essências que permaneceram aqui nesse plano, nos trazendo o exemplo de amor, de fraternidade. Observemos, Deus, na sua misericórdia infinita, escolhe Maria, escolhe José para terem Jesus aqui nos seus braços e para darem a oportunidade dele vir e cumprir com o seu compromisso de amor juntos de cada um de nós. Muitas vezes nós imaginamos, puxa vida, que tarefa complexa, não foi? Foi uma tarefa difícil, claro que foi. Naqueles tempos, meus amigos, a tarefa era muito árdua e a gente vai observando, na verdade, começando pela ida de Maria, de Nossa Senhora e de José até Belém. Lembra-se que ali estava havendo, na verdade, um censo onde eles estavam fazendo a contagem dos habitantes todos e eles tiveram que se deslocar para lá. E ali chegando, o que acontece? Maria, já grávida, esperando Jesus, ali o que acontece? Maria chega naquela cidade, não tem uma hospedagem para ela. Não tem uma hospedagem para ela, não tem uma hospedagem para José. Eles chegam e são colocados numa estrebaria, eles são colocados numa manjedoura. O que é a manjedoura? A manjedoura é onde os animais comem. Só que um detalhe, meus amigos, de quem nós estamos falando? Nós estamos falando de Maria, mãe de Jesus, que daqui a pouquinho ia ter Jesus. O Espírito do mais alto grau de evolução que temos notícias que tenha pisado nesse nosso plano. Olha os caminhos que eles percorreram. Olha o caminho que Maria, que José percorreu para chegar a Belém e não haver sequer uma hospedagem para eles. Não nos faz pensar, não nos faz imaginar o porquê de ter sido assim. Quando nós olhamos espíritos de naturezas tão evoluídas, tão iluminados, passando por aflições, por angústias, por dores. Observemos, meus amigos, nós que vivemos muitas vezes aflições e angústias das mais diversas naturezas, e sendo quem somos, por conta ainda das nossas imperfeições, há que se justificar. Mas nós estamos falando da família de Jesus. E não, eles não foram poupados em absoluto. Muito pelo contrário. Maria, estando ali, naquela manjedoura, o que acontece ali? Ali nasce Jesus dentro do contexto de maior humildade que nós podemos imaginar. É costume dizer-se que a manjedoura traduz a humildade de Jesus. Acreditamos, porém, que o maior significado da manjedoura está em demonstrar na sua simplicidade e despojamento que o valor de uma pessoa não está nas situações materiais em que se apresenta exteriormente, mas no que a criatura é em si mesma.
Observemos, na verdade. Olha o que os ensinamentos, o que a mensagem desse período deles tenta nos mostrar. Jesus nascendo numa manjedoura, no entorno dele os animaizinhos todos ali. Uma simplicidade, uma singeleza. Observemos, na verdade, que eles vieram para trazer para nós desde lá, vieram para nos trazer exemplos de humildade, exemplos de compreensão, não do exterior, não da casca, mas da importância do interior. Olha, se alguém soubesse que ali estava o mestre dos mestres, muitos, inclusive Herodes, queria persegui-lo, é claro, nós sabemos disso, mas talvez teriam buscado acolhê-lo e levado para algum palácio correndo. Ali nós estávamos diante de Jesus, de Maria, de José. Olha a importância. Se nós estivéssemos lá, o que nós faríamos? Acolheríamos correndo. Nossa, Jesus, meu Deus. Mas observemos que às vezes nós nos deparamos com pessoas que não têm hospedagem em lugar nenhum. E a gente olha para eles meio ressabiados, como certamente muitos olharam para Maria, olharam para José, e a posteriori a Maria, José e a Jesus, com olhos desconfiados. Quem são essas pessoas andando pelas ruas, abandonados, largados? Quem são essas pessoas? Tudo nos faz refletir e trazer, na verdade, para nós, para as nossas existências, qual é a mensagem de cada um desses fatores. Então, ali Jesus nasce. Jesus, ele vem para trazer para cada um de nós, na verdade, uma mensagem, um ensinamento. Ele vem para trazer para nós a possibilidade de fazer com que em nós, o compreendendo, conseguíssemos, como de fato tantos conseguiram e nós ainda buscamos conseguir, praticar a lei do amor que nos conduz ao processo de evolução inerente ao nosso estágio evolutivo, a todos nós. Então, naquele momento, naquele gesto de humildade, de simplicidade, a gente vai vendo, na verdade, que Jesus ali nasce e pouco depois tem que fugir para o Egito. Por que fugir para o Egito? Fugir para o Egito porque havia uma perseguição. Herodes descobre, na verdade, que ali estaria vindo o Salvador, que ali estaria vindo o Messias, ele fica enfurecido. Quem é Salvador? Sou eu. Messias? Sou eu, Herodes achava. Não era, nós sabemos que não era. Jesus, o grande mestre, o Salvador, por conta do amor, por conta do que ele representou e do que ele representa. Eles fogem, e eles vão para onde? Eles vão para o Egito. Não tem vida fácil. Vão fugidos, vão em busca, na verdade, de simplesmente sobreviverem. E aí a gente percebe que a trajetória de tantos, é tão árdua, é tão dura, quando não tem, na verdade, para onde ir, como conduzir as suas vidas de uma forma mais serena, de uma forma mais branda. Nós vimos isso nas mãos de Maria, nas mãos de José, juntos com o nosso Mestre Jesus, e assim eles vão e o tempo passa. Sabemos, meus amigos, que Jesus, ele simplesmente tinha um projeto extraordinário a ser cumprido. Necessário se faria que ele tivesse a necessidade de fazer cumprir o tempo, chegando à maturidade, para que ele pudesse de verdade pôr em prática tudo aquilo que era o objetivo da sua vinda, todo aquele projeto de amor, de fraternidade, todo aquele projeto contido nele para trazer para nós naquele período. Tem um trecho de Emmanuel, eu achei muito bonito, por isso eu trouxe para vocês, é só um pequeno parágrafo aqui, eu vou lê-lo para depois a gente falar a respeito dele. Ele diz o seguinte, olha só: o Cristo, ele vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública
verificam-se a propósito de seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misteriosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade nas balanças da redenção. A mensagem cristã causa impacto por ser límpida e cristalina, livre de formas iniciáticas ou de manifestações de cultos externos. Esse é o texto de Emmanuel e ele busca trazer para a gente uma reflexão nesse sentido. Jesus, meus amigos, que começa a vida na manjedoura, com esse propósito, com esse projeto tão incrível de trazer para nós a oportunidade de crescer, de evoluir, de desenvolver-nos moral e espiritualmente, foi o maior revolucionário da história da humanidade. Através dele, houve uma transformação de natureza infinitamente ampla e ainda existe presente em todos nós que buscamos o aperfeiçoamento. Ele fez toda essa revolução sem erguer uma arma, sem criar um conflito, sem mal querer, sem mal dizer, através do ensinamento dele. Nós podemos perguntar, na verdade, e ele? Ele foi compreendido ao seu tempo? Nós sabemos que não. Nós sabemos que ele não foi compreendido. Por muitos ele até foi, mas ele não foi de forma tão ampla, porque nem todos conseguiram compreender a mensagem de amor que ele trazia. Naquela época, as pessoas imaginavam que o Messias viria, na verdade, para libertar os judeus do jugo romano. Eles viriam, conquistariam, fariam e tudo. E de repente eles se deparam com o símbolo máximo do amor diante deles, pedindo que se perdoasse, que se tolerasse, que amássemos uns aos outros. Eles tinham uma dificuldade muito grande de compreender, na verdade, a essência daquele mestre, daquele que viera dentro de um contexto de humildade extrema, mas que veio para cumprir a sua missão. Jesus, quando ele começa os primeiros passos nas suas pregações, que foram muitas, ele juntava muita gente com essa mensagem fantástica de amor e de fraternidade, ele parava nas multidões e ele dizia o seguinte, perguntava para vários, o que buscais para a sua vida? O que buscais para a sua vida? O que quereis para ti? E aí ele conduzia todo um discurso, procurando mostrar, na verdade, que o que quer que queiramos, encontraremos realmente se nós permitirmos o desenvolvimento dessa nossa potencialidade extraordinária, da qual ele veio fazer despertar em nós, que é o amor. Ele nos mostrava que nós encontraríamos, como de fato podemos encontrar, a alegria e a felicidade através do amor, através da fraternidade. E é nesse sentido que a gente observa que Jesus, mesmo Deus, quando nós falamos em Deus, a mitologia humana faz com que eles aparentemente estejam tão distantes de nós, mas tão distantes. Quando a gente fala de Deus, então fala, nossa, parece que... Não estão distantes de nós. Eles estão muito mais próximos de nós do que nós podemos imaginar. Muito mais próximos. Lembra daquele ensinamento de Jesus, em que ele diz o seguinte, olha, vinde benditos de meu Pai, tomais posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estive na prisão e me foste ver. Todas as vezes que fizestes isso a um de meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizestes. Nosso próximo em necessidade é Jesus. Olha que coisa. Meus amigos, toda vez que nós temos a oportunidade
de fazer pelo outro aquilo que de fato gostaríamos que a nós fosse feito, nós estamos nos fazendo representantes, nós nos estamos fazendo como ele faria se no nosso lugar ele estivesse. Por isso, todas as vezes que surgir a oportunidade de praticarmos a lei do amor através da caridade, olhando aos outros com outros olhos, quando nós nos deparamos com aqueles pelas ruas, vamos imaginar que aqueles que ali estão andando poderiam ser José, Maria, e aquela criança no colo poderia ser perfeitamente Jesus, como fora no passado. Abrandemos o nosso senso de julgamento e permitamos que nós possamos de fato representá-lo. Olha que interessante, a maior parte dos quadros que a gente vê de Jesus, a maior parte deles, nós vemos um Jesus um pouco mais sério. É difícil a gente ver com um pouquinho de sorriso. Jesus não sorri? Claro que sorria. Lógico que sorria. Meus amigos, um espírito da magnitude, da grandeza de Jesus, claro que sorria. E sorria demais quando se deparava com seres ainda tão infantilizados moralmente como nós. Agora não tenhamos dúvida, fazendo uma análise um pouquinho mais simplista, observemos o seguinte: imaginemos se nós não encontraríamos um sorriso de Jesus no momento em que nós pudéssemos de verdade, levar ao outro, aqueles a que ele se refere, aquele com sede, aquele com fome, aquele preso, aquele doente, nós não pudéssemos levar de nós a eles, porque a fome nem sempre é material, a sede nem sempre é do líquido precioso da água. Muitas vezes precisamos da sede da justiça, da sede da compreensão, da sede do amor, saciá-la. A fome, muitas vezes, ela não se restringe a um prato de comida. Quando se restringe, claro que é essa a necessidade que devemos atendê-la, mas às vezes temos fome do bem, temos fome de sermos compreendidos, de sermos ouvidos, de sermos tolerados, de sermos compreendidos, meus amigos. Lembremos dos ensinamentos de Jesus todas as vezes que nós levarmos o nosso olhar ao outro com compaixão e que nós buscarmos levar a ele, de alguma forma, a minimização do seu sofrimento, da sua dor. Puxa vida, não tenhamos dúvida que aquele a quem nós nos referimos há pouco, que na mitologia humana está tão distante de nós, ele estará do nosso lado e, com detalhe, não tenho dúvida, com um sorriso no rosto para nós. Imaginemos Jesus sorrindo para cada um de nós. É totalmente possível, meus amigos, dado a magnanimidade, a excelsitude do que representa esse nosso mestre, o quão grande ele é, o quanto certamente esse mestre extraordinário torce por cada um de nós, para que nós compreendamos esses ensinamentos que nos levam a praticar a caridade. Ele fala, o único caminho de evoluir é através da caridade. Eu vim para cá justamente para que vocês compreendessem que esse é o caminho. Eu deixei o exemplo, eu fui o modelo. Meus amigos, é chegada a hora, e numa data que não poderia ser outra, para nós relembrarmos dessa questão. Olha que data linda, a data do Natal. É uma data que nos remete à observância de que, se houver a possibilidade de nós buscarmos a reconciliação, o perdão, se nós pudermos buscar o conforto do outro, o que quer que possamos fazer por quem quer que seja nesse momento, busquemos. Busquemos lembrar que Jesus está junto de cada um de nós em todos os instantes, que nós buscarmos representá-lo, que nós buscarmos fazer a diferença na vida dos outros. Da mesma forma que, se nós soubéssemos que Jesus estava na praça aqui ao lado, com quaisquer necessidades dessas que nós citamos há pouco, nós correríamos lá. Puxa, Jesus, posso te ajudar? Claro que você pode. Todas as vezes que você estender as mãos a alguém.
todas as vezes que você levar um pouco de tudo o que Deus misericordioso nos deu justamente para fazer a diferença na vida dos outros. Meus amigos, hoje é noite de Natal. Hoje é uma das noites mais lindas do ano, indiscutivelmente. Todos nós passamos um ano muito difícil. Esse foi um ano atípico, foi um ano muito diferente, que ainda não acabou. Quanta coisa acontecendo, doenças, quanta coisa acontecendo. É um ano de profunda reflexão. Busquemos em nós o melhor de nós, o melhor de nós. Busquemos aproveitar um pouco de tudo aquilo que esse mestre extraordinário nos trouxe de compreensão para que nós nos fizéssemos ou nos façamos seres melhores e pratiquemos. Coloquemos em prática de verdade a lei do amor através da caridade. Busquemos olhar o outro que pensa diferente de nós, o que age diferente de nós, de forma diferente de nós. Compreendamos, toleremos, façamos a diferença. Hoje é noite de Natal. É a noite que nós nos remetemos ao aniversariante, a esse menino que nasce numa condição tão aparentemente sofrida, dentro de um contexto de humildade tão grande, mas que é o exemplo de cada um de nós, que nos faz refletir o quão grandes somos e o quão pequeno nos fazemos quando nós nos distanciamos desses preceitos extraordinários que esse mestre querido veio nos trazer. Nessa noite de Natal, sintamo-nos todos abraçados pelo nosso Mestre Jesus. Sintamo-nos abraçados por Nossa Senhora Maria, Mãe de Jesus e Mãe de todos nós, indiscutivelmente por José, o Pai de Jesus, muito pouco falado. Qualquer dia nós vamos pegar um tema e vamos trabalhar um pouco mais sobre o Pai de Jesus. Mas, puxa vida, nessa noite e nesse momento, falo aqui em nome de todos os colegas de trabalho do Centro Espírita Deolindo Alves, a quem eu desejo de verdade, de todo o coração, um Feliz Natal. Que tenha uma noite linda, uma noite maravilhosa, uma noite de muita reflexão, de muita paz, de muita harmonia. Compreendamos, na verdade, o período um tanto quanto complexo, mas permaneçamos juntos na fé e na confiança nesse nosso Mestre Jesus. Meus amigos, nessa noite de Natal eu gostaria de agradecer principalmente a todos os que participaram junto conosco ao longo desse ano, desse projeto, dos vídeos, esses que participaram tão firmemente com a gente nessa propositura, os nossos colegas de trabalho que participam nas vibrações das segundas-feiras, das sextas-feiras e dos sábados à tarde. Que trabalho bonito vocês estão fazendo, que trabalho bonito que a gente está tendo a oportunidade de realizar. Eu agradeço aqui a oportunidade e lembremos que em cada um desses instantes que nós dedicamos um pouquinho do nosso tempo, do nosso amor e da nossa fraternidade, lembremos, Jesus, Ele está junto de cada um de nós, sorrindo. Guardemos essa imagem nesse Natal, Jesus sorrindo para nós. Não tenhamos dúvida que Jesus sorri toda vez que Ele se depara com um daqueles que Ele certamente permitiu que aqui viesse para crescer e Ele consegue vê-lo crescer, melhorar e se desenvolver. A todos os amigos do Centro Espírita Deolindo Alves, a todos os que assistem aos vídeos, que Deus os abençoe enormemente. Que Deus os abençoe, que tenham uma noite de muita paz, de muita luz, de muito amor, de muita fraternidade. Recebam o nosso abraço mais fraterno. Que Deus abençoe a todos e Feliz Natal a todos.